o versículo de número 1 ao versículo de número 3, onde nos diz o seguinte: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos, que a chuva ficar caindo lá fora, possa cair chuva do Espírito Santo aqui dentro, amém, irmão? Continuando, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Amém, irmão? Para que se manifeste nele a obra de Deus. Um rápido resumo do texto que acabamos de ler. Após Jesus ter tido um debate na sinagoga ali de Cafarnaum, e ele declarando que ele é Deus, o grande eu sou, os fariseus ficaram doidos, os fariseus ficaram totalmente perturbados, quiseram pegar pedras e apedrejar Jesus, porque Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou a mesma palavra que Deus havia se revelado ali para Moisés, na sarça ardente, quando Moisés falou assim: Senhor, quando perguntarem quem me enviou, qual o nome que eu devo falar, o que eu devo dizer? Deus falou: eu sou o que sou, me enviou. Quem crê nesse Deus Todo-Poderoso? E agora esse grande eu sou estava ali na sinagoga, a sua aparência, um carpinteiro simples e humilde, um jovem de 33 anos, mas cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, e realizava as obras de Deus. Resultado, o Senhor saiu da sinagoga, e ele, na sua caminhada ali rumo à sua casa, ou à casa de Simão Pedro, a Bíblia não fala, mas ele estava passando, e na estrada tinha um homem cego, e ele havia nascido daquela maneira. Surgiu uma interrogação aos seus discípulos: Senhor, mas quem pecou, ele ou seus pais? Muitas vezes nós achamos que as coisas ruins e as calamidades e as circunstâncias adversas que acontecem na vida de uma pessoa é porque ela pecou ou está pagando o preço dos pais. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós somos descendência de Adão, e o pecado participa com nós. E lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia nos descreve, o Senhor falou que ia entrar dor e entrar sofrimento. Então do Éden até a volta de Jesus Cristo, muitas pessoas sofrem e padecem as consequências do pecado original, do pecado inicial. Nós estamos aqui adorando a Deus, habitados pelo Espírito, glorificando o nome de Jesus, mas temos esse corpo que é herança de Adão, um corpo que peca, uma carne que quer lutar contra o Espírito contra a carne. Mas eu tenho uma boa notícia para você: você tem um corpo de carne, mas você não é carnal, é uma nova criatura na presença de Deus. Você é cheio da graça, da presença e do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo respondeu ali aos seus discípulos: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo, e com o pecado todas as suas consequências, para revelar as suas obras, para revelar a sua glória, para revelar o seu poder, para revelar a sua presença, e para revelar ao homem e à mulher que existe um Deus vivo e verdadeiro, e que todos aqueles que o buscam o encontrará. Graças a Deus. Olha só, irmãos, com o pecado veio a morte, mas Jesus é a ressurreição e a vida. Com o pecado veio a opressão, mas o Senhor expulsa os demônios. Com o pecado veio a tristeza, veio a depressão, veio toda essa violência, mas o Senhor traz a paz e a alegria do Espírito. Aonde a Bíblia diz que manifesta o pecado, superabunda a graça de Deus. Bendito é o nome do
Senhor. Então nós somos chamados através desse texto para contemplar não as consequências do pecado, não o resultado do pecado, mas olhar na nossa vida, na tua vida, na minha vida, uma oportunidade para ver a glória de Deus, para sentir o poder de Deus e contemplar a presença de Deus. Irmão, irmã, nós somos chamados e convidados muitas vezes pela carne a olhar as consequências do pecado, mas Deus nos chama: olhai para mim e sede salvos vós todos os vivos na terra. Quem pode glorificar a Ele nessa noite? Como declara o salmista: olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. O Senhor, Ele fala: olha, Ele nasceu assim, porque nele vai se manifestar as obras de Deus, nele a glória de Deus vai se manifestar, o poder de Deus vai se realizar, e ali o Senhor cospe no chão. Para aqueles mais chatinhos falar: que nojeira, cuspir no chão. E ainda para ficar mais nojento, ele mistura a saliva com a terra, faz um barrinho, levanta o seu dedo, passa no olho do cego e fala assim: agora vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi. O tanque de Siloé era um tanque comum, era uma fonte, era um bebedouro ali para as pessoas beberem em Jerusalém água e darem para as suas ovelhas, seus animais, os viajantes. Algumas pessoas pegavam água para fazer comida, para se banhar. Era algo natural. E aquele cego chegou ali com o seu rosto ali melado de saliva com terra e lavou. E quando ele lavou, os seus olhos se abriram. Quando ele lavou ali os seus olhos, ele pôde ver a luz do sol, ele pôde ver ali o seu rosto refletindo naquela água. E eu creio que no seu coração ele sentiu o poder e a presença de Deus, porque o homem e a mulher que ouve a Deus e obedece tem encontro com Deus. Ele voltou maravilhado. Vou usar a expressão que o pastor Valdir declarou na palavra dele, que ele diz que o rosto de Jó provavelmente estava brilhando, porque ele estava tendo uma experiência com Deus. E a Bíblia nos descreve nesse cego, pastor, algo semelhante. As pessoas começaram a olhar para ele, se maravilhar, falaram: olha, ele se parece com um cego, se parece com aquele que pedia esmola. E ele com alegria dizia: sou eu mesmo, bendito é o nome do Senhor, sou eu. Mas como você está vendo? Glória a Deus. O homem chamado Jesus fez lodo, ungiu os meus olhos e eu lavei e estou vendo. Graças a Deus. Aleluia. Quem adora esse homem chamado Jesus nessa noite? O homem chamado Jesus, o homem de Nazaré, aquele que é simples e humilde de coração, mas é Deus conosco. Aí entra os fariseus, né, irmãos? Os fariseus, em vez de falar assim: glória a Deus, ele falou lá na sinagoga que ele é o grande eu sou. E lá em Êxodo capítulo 4, Deus falou: quem fez o cego, quem fez o mudo? Não sou eu, o Senhor? Então, se ele tem o poder de abrir os olhos de um cego de nascença, ele é Deus. Então nós temos que nos alegrar, porque Deus está cumprindo a sua promessa, o Messias prometido, aquele que, como declarou o profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade está entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Eles deviam adorar e glorificar. Por quê? Porque a promessa estava se cumprindo. Aleluia. Não fizeram isso não. Pegaram aquele homem que havia sido curado, levaram para a sinagoga e começaram a interrogá-lo: o que aconteceu com você? Aí eu nasci cego, e o homem chamado Jesus fez lodo, ou barro, a tradução é a mesma, ungiu os meus olhos, mandou que eu lavasse no tanque de Siloé, e eu fui lá ver, estou vendo. Aí esse homem não é de Deus. Não, esse homem não é de Deus. Mas por que esse homem? Porque esse homem não guarda o sábado.
Os fariseus são assim, irmãos. Eles não conhecem as obras de Deus, nem as manifestações de Deus. Eles olham as coisas exteriores. Eles olham essas aparências. Eles estavam mais preocupados com porque não guardar o sábado. Mas quem deu o sábado não foi Deus, foi. Quem deu a palavra do sábado não é Deus, é mandamento. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer. E o homem espiritual, ele vê a obra de Deus em todas as coisas. Ele não está preocupado com a aparência, mas com o poder e a presença de Deus. Quem quer sentir a experiência com Deus, glorifica Deus. Hoje também é sábado. Quem sabe hoje na tua vida, Deus manifesta as obras dele para a glória do nome de Jesus. Chama o pai dele e a mãe dele. Chamaram o pai dele e a mãe dele. Esse daí é seu filho? É nosso filho, sim. Mas como que ele está vendo? Como que ele está vendo? Eu não sabia, ele nasceu cego. Mas agora ele está vendo, pergunta para ele, ele tem idade, ele pode responder. Porque a Bíblia diz que os homens tinham mais, que os pais deles tinham mais temor dos judeus do que de Deus. Porque eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Nós vivemos esse conflito até os dias de hoje. Primeiro, Deus pode estar derramando o seu Espírito, Deus está operando, Deus está fazendo maravilha. Terça-feira, agora dessa semana, a irmã Silene está aqui e pôde estar ali na Vila São Pedro. O céu se abriu sobre a igreja, foi um culto de derramar de graça do Espírito, onde todos choravam, se quebrantavam, e o nome do Senhor foi glorificado. A ordem do culto até perdeu a ordem, porque nós nem sabíamos o que fazer diante da presença de Deus, porque Deus, Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Quem pode dizer, eis-me aqui, Senhor, derrama a tua graça e a sua bênção? Mas muitos estão preocupados, não guarda o sábado, esse homem é pecador, não guarda o sábado, como que pode, não guarda a lei de Deus? Jesus falou, vocês invalida o mandamento de Deus pela vossa tradição, e o que era no passado acontece hoje. Jesus falou, meu pai falou assim, ouve o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai e a sua mãe será réu de morte. Mas os fariseus de olho no din-din falou assim, não, a tradição diz que aquilo que você for fazer para o seu pai e sua mãe, você falar que é corban, quer dizer, uma oferta ao Senhor, está livre de honrar pai e mãe. Aí Jesus falou, pela vossa tradição, invalidasse a lei de Deus. Mas ele também falou, toda planta que meu pai não plantou, será arrancada fora. Sabe a planta que o pai plantou? A videira verdadeira. Amém. Quem está nela glorifica. Essa vai permanecer. E nós que fazemos parte desta obra, também podemos dizer que fazemos parte dessa videira. O dinheiro não nos compra, oferta não nos compra, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Se não vim tirar, não vim de ver, mas do céu vai vir os recursos em nome do Senhor. Porque a providência vem de Deus. Aqui está a diferença, irmãos, e essa é a realidade. Não, você pode pecar, você pode mentir, pode fazer, mas você dizimista ofertante, bendito é o nome do Senhor. A tradição está invalidando a palavra. Você é pecador, é mentiroso, se conserta, se arrepende, se converta, e Deus vai transformar a sua vida. É a obra de Deus sendo realizado. Santidade ao Senhor. Aí, irmãos, os fariseus voltaram novamente para o cego e falaram assim, sabemos que esse homem é pecador. Aí o cego foi na lata. Se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego. Aleluia. E agora eu vejo. A opinião das pessoas não interessa. O que interessa é a tua experiência com Deus. O que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, não tem peso nenhum. O que pesa é sentir o poder de Deus na vida, é sentir a graça. Você pode dizer nessa noite, olha, se ele é isso, aquilo eu não sei. O que eu sei, eu era pecador e agora eu sou salvo em nome de Jesus Cristo. Eu era pobre, eu era viciado, mas agora eu sou cheio da graça e do Espírito. Quem pode glorificar a Deus pela experiência? Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te transformou, e hoje Ele fala contigo pela graça dEle. É o que você sente, é o que você experimenta, é o que Deus é na tua vida.
glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Se ela é médica, se ela é mestre na medicina do rio, eu não sei. O que eu sei é que a medicina diz que é para mim estar morto, mas eu estou vivo em nome de Jesus. Não importa lá, quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, eles falavam A, B e C, não importa, importa é que eu vi e ouvir a voz de Jesus. Ele é vivo, Ele está aqui presente e Ele transforma a vida em sua vida. É isso que muda, é isso que transforma, é isso que nos dá o verdadeiro testemunho. Se ele é pecador, eu não sei. Vocês são fariseus, são os mestres, doutores da lei, isso aí é problema seu. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vi. Os fariseus ficam perturbados. Se é nascido em pecado, se é tudo errado, se é nascido, porque assim, irmãos, quando você tem experiência com Deus e dá graça no Espírito Santo, os fariseus passam a espada em você. Você é menino, você é carnal, você tem que crescer, você tem que amadurecer. Foi o que os fariseus fizeram ali com aquele cego. Você é nascido em todo o pecado e vem querer ensinar nós temos a lei de Moisés, nós conhecemos Moisés, mas esse daí nem sei de onde veio. Mas o homem e a mulher que tem um encontro com Deus, tem experiência com Deus, o Espírito não deixa ele ser envergonhado. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor falou: quando levarem vocês diante das autoridades de Deus, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora o meu Espírito dará palavra de resposta. Eles podem glorificar a Deus nessa noite. O céu estava cheio do Espírito. O céu estava revestido do Espírito. Aí ele fala assim: nisto está a maravilha. Oh, glória! Vocês não sabem de onde ele veio, mas ele me abriu os olhos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele estava vendo a Deus, tendo experiência com Deus. Olha que coisa gloriosa. Vocês não sabem de onde ele veio, mas nunca abriram os olhos de ninguém. E ele abriu os meus olhos. Ele tocou em mim e eu fui transformado. Nisso está a maravilha de Deus na vida dos irmãos e das irmãs. Nisso está a maravilha de Deus nessa obra. Os fariseus não conseguem explicar. Os fariseus podem criticar, mas os teus olhos estão sendo abertos em nome de Jesus Cristo. O teu coração tem se regozijado com a presença do Deus vivo. Aí quando o Espírito começa a usar, irmãos, o Espírito já completa a obra. O servo continua dizendo: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas todo aquele que teme a Deus e faz o que lhe é agradável, a este Deus ouve. Sabe o que os fariseus fizeram? Vocês podem ler aqui. Fizeram isso aqui, ó. E o servo continua: e desde o princípio, versículo de número 32, desde o princípio nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus falou que o cego daquele jeito, para que nele se manifestassem as obras de Deus. E as obras de Deus se manifestou no cego, restaurando a sua visão, concedendo a ele a visão e o conhecimento do Filho de Deus, a compreensão que Deus estava presente no meio do seu povo, cumprindo a sua promessa e fazendo milagres e maravilhas. Glória a Deus. Os fariseus, em vez de falar, realmente, ele abriu os olhos do cego, Deus é com ele. Vamos. Aí sabe o que eles falam? Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Expulsaram ele da sinagoga. Vai embora. Não queremos você aqui. Quer ver, irmãos? Que coisa triste. Ao invés de falar glória a Deus, Deus curou,
esse homem foi curado por Deus, fica aqui conosco e testifica que expulsaram ele. Porque quando Deus começa a fazer a sua obra, quem não tem visão espiritual não entende e persegue. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus tem prometido no nosso meio de começar a operar maravilhas. Aleluia. Eu já estou vivendo algumas maravilhas de Deus. E quando elas começarem a operar no nosso meio, não vai ser pecador, não vai ser prostituta, não vai ser bebum, não vai ser pessoas de rua que vai nos perseguir, mas vão ser aqueles que se dizem cristãos, são aqueles que se dizem que adoram o nome de Jesus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aleluia. As coisas de Deus só discernem quando o homem e a mulher se humilha diante de Deus e fala: olha, Senhor, eu vou usar as palavras de Jó, olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se contemplam, por isso eu me humilho até o pó. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Que Deus abra os nossos olhos para ver a glória e a majestade dele. Que Deus abra o nosso coração para sentir o que o Espírito está fazendo nos nossos dias, o que o Espírito está realizando, o que o Espírito está operando, porque dele é o querer, o poder, o efetuar. Irmãos, para terminar a palavra, se eu abrir um parênteses, sabe por que Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, ungiu o homem com a sua saliva e mandou lavar no tanque de Siloé? Para servir de lição para nós. Não a saliva de Jesus, mas da onde procedeu a origem do milagre, da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje nós não temos a presença física de Jesus, mas temos a sua palavra, temos as suas promessas, temos o seu Espírito Santo que fala aos nossos corações. E assim como aquele cego, ele recebeu o que saiu da boca do Senhor nos seus olhos e obedeceu a voz do Senhor e foi e se lavou. O que é se lavar? Ali diz que o tanque de Siloé significa o enviado. Olha que fato interessante, o Senhor falou: aquele que me ama guardará minha palavra e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Espírito Consolador. Bendito é o nome do Senhor, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o reconhece. Aleluia. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Aleluia. O homem e a mulher que ouve a palavra de Deus, que recebe a palavra de Deus e obedece, ele se lava no Espírito de Deus, ele se reveste no Espírito, e o Espírito dá visão espiritual, o Espírito dá entendimento, o Espírito dá discernimento, e o Espírito opera as obras de Deus. E a presença do Espírito, quando você é pressionado, ele te dá a resposta de sabedoria, ele te dá a palavra de graça, e ele mostra que Deus é conosco. Amém. Agora, terminando, fechando parênteses, terminando a mensagem, um homem foi expulso da sinagoga. Para o judeu, algo altamente preocupante, algo altamente terrível, porque a sinagoga era onde se dirigia o povo, a sinagoga era onde se julgava o povo, a sinagoga era onde toda a vida cotidiana do judeu estava relacionado. Quando ele era expulso da sinagoga, ele era considerado um anátema, que significa um amaldiçoado, alguém que não poderia ter contato com ninguém, falar com ninguém, porque ele era imundo. Ele estava totalmente sozinho. Mas o salmista nos diz no Salmo 27, até mesmo quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. A Bíblia nos diz que Jesus vai ao encontro daquele homem e disse: crês tu no Filho de Deus? Aquele homem ficou maravilhado, ele não tinha visto Jesus, irmãos. Porque quando ele recebeu a lama nos seus olhos, ele ainda estava cego. Quando ele foi lavar no tanque de Siloé, Jesus prosseguiu o seu caminho. Ele foi lá, foi curado, e ele não sabia que era um homem chamado Jesus, mas não sabia quem era Jesus. E Jesus agora estava diante dele ali. Eu acho interessante que Jesus nunca chega direto, né?
Jesus ele podia falar assim: ô, seu cego de nascença, fui eu que te curei e eu sei que você crê em mim, então eu sou o Messias. O cego ia falar: glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Mas Jesus chega para ele e fala assim: você crê no Filho de Deus? Aleluia. Você crê no Filho de Deus? Eu pergunto: quem crê no Filho de Deus? Se Jesus pergunta para aquele cego, ele pergunta para nessa noite: crês tu no Filho de Deus? E o que é crer no Filho de Deus? Não é simplesmente crer que ele morreu pelos teus pecados, que ele escreveu teu nome no livro da vida, e que ele vai voltar e vai te levar para uma terra gloriosa, a nova Jerusalém celestial. Mas é crer que o Filho de Deus opera as obras de Deus aqui na terra, e o Filho de Deus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, e que todo o poder pertence a ele. E se você crê no Filho de Deus, por que você ainda está preocupado, ansioso e ansiosa? Por que você ainda está passando essa situação? Creia no poder do Filho de Deus e já comece a glorificar o nome do Senhor, a tomar posse da tua herança e da tua bênção, porque Deus é contigo. Irmãos e irmãs, bendiga o nome do Senhor. Eu não estou preocupado com a minha enfermidade, uma coisa me preocupa: quero ser mais uma bênção na mão do Senhor. Aí ele fala assim: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Quem é ele? Eu quero conhecer ele, eu quero sim. Aí Jesus fala assim: olha, até os tempos verbais da Bíblia tem significado. Eu acho profundo isso, eu gosto de estudar a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes, porque se Jesus falou que nem um i ou um tio cairá por terra sem que tudo se cumpra, então até no i e no tio Deus está se revelando. Olha o que Jesus responde: e Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e aquele que fala contigo. Contradição? Aparentemente, né, Marcos? Contradição. Tu já o tens visto, está no tempo passado e não no tempo presente. Ele está tendo um encontro com Jesus naquele momento. A frase correta seria: tu o estás vendo, e é este que fala contigo. Mas Jesus falou no tempo passado. Quer dizer, já falou de algo que já tinha acontecido, mas estava acontecendo. Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Graças a Deus. Sabe quando que aquele homem viu já o Filho de Deus? Quando ele recebeu um milagre na vida dele. Amém. Quando ele recebeu o poder do Espírito Santo que restaurou os olhos dele. Embora ele ainda não tinha uma visão completa de Jesus, mas o poder e a presença de Jesus já estava se revelando na vida dele. Assim é com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. No momento em que você aceitou a Jesus, você já começou a ver a glória de Deus. Você já começou a ver o Filho de Deus. Quem pode glorificar ele nessa noite? E eu declaro: Deus tem revelações profundas para a sua vida. Deus tem coisas gloriosas para se revelar e manifestar. Se vocês pudessem ter uma noção do que é o brilho da presença de Jesus, todos estariam de joelhos chorando, falando: eu quero contemplar a sua glória. Terminando, ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Creio, Senhor. E ali ele adorou, mas não é a adoração dele que me chama a atenção para cumprir essa palavra, mas a presença de quem ele estava adorando. Aleluia. Aquele homem adorou ao Senhor. E adoração, irmãos, a gente confunde a adoração hoje com uma mudança do sentido da palavra. Você fala: o que é adoração? Adorar é cantar, adorar é louvar, adorar é falar palavras bonitas. Isso faz parte. Mas o sentido pleno de adoração vem de uma palavra no grego, preskínio. Preskínio significa pres, de se inclinar, quínio, diante de. Quer dizer, para um homem adorar a Jesus, para uma pessoa adorar naquela época, ela dobrava os seus joelhos e colocava o seu rosto em terra. E todos os judeus não se prostravam diante de ninguém, a não ser diante de Deus.
Porque se um judeu visse um outro se prostrando perante um homem, ia falar: é idólatra, é ateu, tem que ser morto, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aquele homem já tinha sido expulso da sinagoga, e agora diante de um carpinteiro simples, humilde, sem parecer nem formosura. A Bíblia diz que olhando nós para ele, não a beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, oprimido, homem de dores, que sabe o que é sofrimento. Ele poderia ser como qualquer um de nós, homens aqui, o Senhor Jesus. Mas aquele cego, ele estava dobrando-se diante do poder de Deus, diante da glória de Deus, diante de aquilo que o olho carnal não vê. O olho carnal vê um carpinteiro, mas o olho do coração, a glória do Filho de Deus, o poder de Deus, aquele que tirou a sua cegueira e trouxe a visão. Eu termino a palavra de Deus nessa noite dizendo: glória a Deus, que hoje nós podemos dobrar o joelho, nós podemos adorar ao Senhor, mas que a coisa mais gloriosa é que você sinta e saia cheio do poder de Deus nessa noite, que a graça de Deus se envolva e que você possa declarar: eu era fraco, mas agora eu sou forte, eu estava desanimado, mas agora eu estou animado, eu estava aprovado, mas agora eu estou na vitória, eu entrei vazio e saí cheio do Espírito. O Filho de Deus está aqui. Quem crê, todo nós. Continueis orando por nós e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.